Se você não ficou sem crédito no celular ou se não estava em coma, certamente sabe que a China é a indústria mundial. Mas nos últimos anos, as empresas americanas têm tido cada vez mais motivos para tirarem suas fábricas de lá. A tensão do ex-presidente Trump com Pequim, China. a política de zero e os seus lockdowns, o atrito Estados Unidos e China sobre Taiwan e a pressão política de Washington em espalhar a cadeia de produção. E adivinha quem está no meio dessa tempestade de areia? Sim, a Apple. Nesse vídeo eu quero explicar como está a relação atual da Apple com a China, o porquê da produção da gigante americana ser fora da China e como que a política pode acabar com os iPhones. Para isso vamos analisar a relação de Tim Cook, atual CEO da Apple, com os chineses e o acordo secreto que levou a empresa a um cenário de concorrência desleal dentro da indústria chinesa. Também iremos detalhar o momento tenso entre Estados Unidos e China sobre Taiwan e como isso pode afetar a maçãzinha mais adorada do mundo. Depois, é claro, das maçãs da Turma da Mônica. Ficou curioso? Então já coloca seu iPhone para carregar, se ajeita no sofá, porque esse vídeo é seludado de qualidade. Fala, Brio! Irmãos, quer investir melhor? Abra sua conta na Levante em um comentário fixado ou no QR Code está aparecendo na tela. Carteiras recomendadas de ações, fundos imobiliários e exterior para você por menos de R$14 por mês e com 7 dias para você testar de graça. Além disso, nesse QR Code tem um relatório gratuito para você, Ibovespa e Lula, como ganhar ou se proteger nesse momento. Levante, a patrocinadora desse canal que ajuda você a investir melhor. A entrada de Cook na Apple como vice-presidente de operações mundiais coincidiu com o estreitamento no relacionamento da empresa com a China. Ele entrou em 1998, alguns anos antes da empresa começar a fabricar seus produtos na China. Porém, quando ele virou CEO em 2011, a Apple começava a ter problemas com as autoridades chinesas, o que durou até 2016, que na época já estavam aplicando uma série de ações regulamentárias contra as Big Techs estrangeiras, visando proteger as próprias empresas chinesas. Se ligue a alguns exemplos dos atritos entre a China e a Apple naquela época. 1. A empresa tinha sido forçada a fechar suas lojas iBooks e iTunes Movies. 2. A não adesão da Apple Pay, ou seja, por concorrer diretamente com a Alipay, que era ligado ao sistema de crédito social da China. 3. A perda em processos movidos contra empresas chinesas que usavam os nomes dos seus produtos. E como se não bastasse, a receita local havia despencado 26% naquele ano, se refletindo em uma depreciação do valor de mercado da Apple em 10% e uma queda forte de suas ações. A situação ficou tão feia que os acionistas da empresa, investidores e até especialistas começaram a pedir a cabeça de Tim Cook. Então, em 2016, Tim fez uma série de visitas altamente divulgadas ao país, tendo reuniões com nomes do alto escalão nacional e figurões da política chinesa. A questão que ninguém se ligou é, essas visitas tinham um objetivo secreto? Jornalistas do jornal The Information tiveram acesso a documentos oficiais da Apple, datados de 2016, que revelavam a existência de uma carta de 1.250 palavras, de Tim Cook endereçada à Comissão de Desenvolvimento Nacional e Reforma da República Popular da China, o órgão econômico central do país. No artigo publicado em 7 de dezembro de 2021, é exposto as concessões que a Apple aceitou fazer para ficar alinhada com as autoridades chinesas. Cook garantiu que a Apple começaria a usar mais componentes chineses em seus produtos, fechar acordos com empresas de software chinesas e investir diretamente em companhias de tecnologia, sem contar que ela deveria abrir novas lojas Apple Store no país, fazer parcerias com universidades para a construção de centros de desenvolvimento e pesquisa e financiar projetos de energia renovável, além de trabalhar em conjunto com o governo em assuntos específicos. Como se já não bastasse essa lista, a Apple se mostrou disposta a injetar ainda mais dinheiro na China, se comprometendo em investir 275 bilhões de dólares dentro de um período de 5 ou 10 anos. Porque aí as fontes acabam se divergindo um pouco. E é claro que a Apple não ia sair de mãos abanando, né, galera? Em troca, foram concedidos a ela uma série de benefícios e facilidades que permitiram a sua expansão no país. Isso mostra como a Apple sempre teve a ambição de ser o número 1 do mundo quando o assunto é tecnologia. Eles sabiam que sem uma presença forte no mercado chinês, eles nunca alcançariam esse posto. Inclusive, em outubro de 2021, a Apple alcançou a liderança, depois de 5 anos após esse contrato. Só não vê quem não quer. Essa parceria deu à Apple uma liberdade única, em comparação
as outras companhias estrangeiras instaladas no país, criando um cenário de concorrência desleal sancionada. Um exemplo, a Apple pode manter o controle das chaves do iCloud dos usuários chineses, garantindo a inviolabilidade dos dados dos seus consumidores. Já para todas as outras companhias, todas mesmo, o Partido Comunista Chinês impõe a regra de que eles mantenham o controle dos dados. Um detalhe que você nem deve ter percebido. Tim Cook possui uma persuasão assustadora, galera. Um americano que dirige uma empresa 100% americana conseguir um acordo desses com a China é impressionante, vai. Até por isso, existe um temor que após a saída de Cook, a Apple tenha dificuldades em conseguir acordos internacionais tão bons como esse. E depois disso tudo, considerando o cenário atual, você deve estar pensando: ah, Daza, como é que a Apple pode sair da China depois de tudo isso? Mas antes de continuar, senta a patada de cabelo no like, deixa seu like, se inscreva no canal, ativando o sininho, galera. É muito importante, ajuda o canal e impulsiona aí esse vídeo para mais pessoas. E se você gostar desse canal, não esqueça de deixar aquele super like com o espírito natalino, galera. É um coraçãozinho com um cifrãozinho. Deixa o valorzinho que vai vir aqui, ó, pro bolsinho do Daza. Mas eu vou reinvestir, é claro, né, no canal em mais conteúdos de alto valor. Voltando, galera, depois de tantos acordos e investimentos, era de se esperar que a Apple dependesse bastante do mercado chinês. Porém, essa dependência é muito maior do que você imagina. Esse não é um assunto que surgiu agora, é algo que já vem sendo debatido nos últimos anos. Em 2020, a Forbes fez uma matéria sobre a dificuldade da Apple em conseguir reduzir essa dependência. O grande problema é que a China é um mercado enorme, além de ser a principal base de produção da empresa. Como se não bastasse, a Apple possui duas fornecedoras de peças em Taiwan, a Foxconn e a Pegatron, mas falaremos dela já já. Tratando somente de China, casamento dos sonhos virou aquele pesadelo e as brigas de casais que se divorciam. A maior parte do problema é culpa da política de zero que a China está implementando, com lockdowns rígidos em grande parte do país, que iniciou desde 2020 e continua até hoje. A questão é que, com essa estratégia, várias zonas industriais foram afetadas, interrompendo a produção em várias fábricas, incluindo a dos parceiros de fabricação da Apple, Foxconn e Pegatron, o que prejudicou a cadeia global de produção. No dia 30 de setembro de 2022, a Bloomberg Intelligence divulgou um relatório que aponta a dificuldade da Apple em sair da China. A estimativa é que seriam necessários 8 anos para retirar da China somente 10% da capacidade de produção da Apple. 8 anos para tirar 10% somente? Meu Deus. Isso porque estamos falando do país em que 98% dos iPhones são feitos e que é responsável por 70% da indústria global de produção de smartphones. Para se ter uma noção da situação da Apple, as outras Big Techs americanas que possuem base na China conseguem reduzir a dependência da China entre 20% e 40%, na maior parte dos casos aí até 2030, segundo o mesmo relatório. Já as empresas de hardware e manufatura eletrônica podem reduzir a dependência de 20% a 30% até a próxima década. Novamente você pode se perguntar: mas Daza, por que é tão difícil sair da China? O problema em questão, galera, não é a falta de opção, pois há países na Ásia que emergem como uma alternativa à China, como a Indonésia, Índia e o Vietnã. Entretanto, nenhum desses países possui as qualidades que a China possui para serem a fábrica mundial das empresas. Por exemplo, o primeiro ponto é o alto poder de força de trabalho com baixo custo. Pense aqui comigo, o que fez a China ser tão atraente em 90 e no começo de 2000? A oferta aparentemente ilimitada de mão de obra semi-qualificada e de baixo custo. No final da década de 90, a mão de obra direta das fábricas, incluindo os benefícios sociais, custavam menos de 50 centavos por hora. O interessante é que era uma força de trabalho que não se importava e até gostava de fazer horas extras e inclusive trabalhar nos finais de semana. Outro detalhe é que o custo para dispensar esses trabalhadores era mínimo. Logo, se você, por exemplo, fosse a Foxconn e precisasse fazer um aumento de produção inesperado para um lançamento, era possível contratar 100 mil ou 250 mil funcionários e fazê-los trabalhar mais de 60 horas por semana. Esses trabalhadores viriam por sua vez do interior, tendo uma mão de obra menos qualificada, porém bem mais barata. O segundo ponto de consideração é a infraestrutura dos fornecedores. Quando as empresas se mudaram para a China, muitas montadoras de eletroeletrônicos eram apoiadas por especialistas em logística, que importavam
importavam componentes de todo o leste da Ásia e do mundo e os enviavam para fábricas em zonas econômicas especiais de montagem. Como o governo chinês não é bobo, ele começou a oferecer a essas empresas incentivos para centralizar suas cadeias de suprimento na China, resultando em incentivos fiscais e terrestres de forma 0800, ou seja, gratuito. À medida que cada vez mais as bases de fornecedores saíam do Japão, Taiwan, Coreia do Sul, Estados Unidos e outros lugares para localidades chinesas, as fábricas desfrutavam de uma entrega mais eficiente de matérias-primas e componentes. Esse, Brimoso, talvez seja o principal obstáculo para a mudança da Apple e de outras empresas da China. Se você se mudar para uma nova região, terá que restabelecer essa infraestrutura de fornecedor. Embora seja possível importar componentes, existe a possibilidade de atrasos e riscos não mapeados que podem interromper a sua produção. A Pegatron, uma das fornecedoras da Apple, está transferindo suas operações aos poucos para 3 novos países: Índia, Indonésia e Vietnã. Talvez isso seja um passo importante para a própria Apple e temos que acompanhar. Já o terceiro ponto é a eficiência da logística. Se você está fabricando para exportação, uma infraestrutura eficiente para suportar uma demanda logística é vital. Quando a China abriu sua economia na década de 90, os primeiros investimentos de Hong Kong em infraestrutura portuária tornaram-se um grande trunfo. Hoje, o porto de Hong Kong, junto com os de Yantian, Xikou, Xiwan e Nansha, movimentam dezenas de milhares de containers por dia. Para isso, eles usam uma infraestrutura moderna e eficiente de estradas, pontes e túneis que atendem a uma vasta rede de fábricas no interior. Nesse quesito, a Índia, por exemplo, por mais que ela mostre como uma alternativa à China em outros aspectos, é muito ineficiente nessa parte. Com isso, as empresas preferem usar os portos do Sri Lanka, que são mais eficientes e funcionais. E o quarto e último ponto a analisarmos é a infraestrutura soft. A infraestrutura soft, basicamente, galera, é toda a burocracia, as leis e taxas envolvidas na importação e exportação das mercadorias. Quando as mercadorias cruzam as fronteiras internacionais, os países geralmente exigem inspeções, cobram tarifas ou impõem várias regras e regulamentos específicos. Tudo isso se traduz em atrasos e custos adicionais. A aquisição de terras para uma fábrica, o processo de licenciamento e multas e outras questões burocráticas contribuem na decisão de escolher um país para fazer negócio ou não. Em comparação com a China, onde províncias e cidades competem entre si para atrair novas fábricas, países como Índia ainda têm um longo caminho a percorrer. Enfim, após todos esses aspectos, esse deveria ser o momento em que eu mostraria a vocês como a Apple está lidando com isso e o que ela poderia fazer. Porém, como já não bastasse tudo isso que falamos, ainda tem um cenário político atual que vamos falar agora, que é muito importante. E lá vamos nós! Você já deve ter recebido ou lido informações aí sobre as constantes tensões entre Estados Unidos e China nos últimos anos. Mesmo que Estados Unidos elegendo Joe Biden ao invés de Trump, a relação com a China não está sendo muito diferente do que teve com seu antecessor. China. Mesmo que a relação Estados Unidos-China tenha movimentado 615 bilhões de dólares no primeiro ano de Biden, os negócios entre os países se assemelham a uma guerra fria, seguindo as tensões comerciais do governo Trump, que resultaram em tarifas coletivas de 360 bilhões de dólares em bens bilaterais, como por exemplo, sanções do ZEWA sobre os principais fabricantes de tecnologias chinesas, como foi o caso da Huawei. É crescente essa situação a política de combate à pandemia da China, que prejudicou a cadeia global de produção. E a cereja do bolo nisso tudo é a situação de Taiwan. Achou que tinha esquecido de Taiwan, né? Achou errado, otário? Brimoso, essa é uma situação bem complicada. Afinal, estamos falando de um país que se diz independente, pois houve um rompimento em 1949, mas Pequim o reivindicou como seu território. E se os Estados Unidos querem manter uma relação comercial amigável com os chineses, eles devem reconhecer a política de uma só China. Resumidamente, o país que mantém relações com a República Popular da China reconhece a existência de uma só China. E o mesmo vale para o outro lado. Mas o triângulo amoroso entre Estados Unidos, China e Taiwan está ainda a panos quentes. E eu vou te mostrar em linha do tempo atual como foi os fatos nos últimos anos. Começando em agosto de 2022, a visita da presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwan, em 3 de agosto desse ano. Foi um movimento, galera, muito ousado por parte de Washington, em especial por ter sido uma parada não anunciada em uma turnê por alguns países da Ásia. A resposta da China, quase que de imediata, em poucas horas após a saída de Pelosi, o governo chinês ordenou uma série sem precedentes de testes militares com disparos reais ao longo da costa taiwanesa.
juntamente com algumas sanções a Taiwan. No mês de setembro, os Estados Unidos aprovaram a venda de armas para Taiwan que totalizaram 1,1 bilhão de dólares, ou 5,6 bilhões de reais. Sobre essa aprovação por parte dos Estados Unidos, o governo chinês somente prometeu que iria tomar atitudes severas contra eles, além de criticar o movimento por interferir a paz do Estreito de Taiwan. Mas até o momento, nada foi feito. Agora em outubro, segundo uma fala do porta-voz dos Estados Unidos, a China iria acelerar o processo de incorporação de Taiwan. Antes, o governo chinês estava utilizando da mesma política, um país, dois sistemas, que fez com que Hong Kong fosse, enfim, anexada à República Popular da China. Porém, aparentemente, eles iriam abrir mão dessa abordagem pacífica. E então, após toda essa escalada, no mês passado, em novembro, ocorreu o encontro entre Biden e Xi Jinping. O encontro ocorreu em tom conciliatório, transmitindo uma sensação de amizade. Só que sabe como é que é a China, né? É entre nunchakus e beijos. Nunca se sabe o que pode acontecer. Inclusive, o presidente chinês disse que Taiwan é o único ponto de conflito entre as nações. Novamente, após essa confusão toda, você deve estar se perguntando: Mas Daza, quais as chances disso realmente acontecer? E como isso pode afetar a Apple? Primos, sendo bem direto ao ponto, é difícil que aconteça uma guerra entre Estados Unidos e China por Taiwan. Após a fraca resposta do Ocidente em relação à invasão da Rússia à Ucrânia, surgiu temor em relação a uma possível invasão chinesa a Taiwan, devido ao antigo interesse da China em anexá-la de uma vez. Porém, a simetria de poderio bélico entre os dois países é absurda. Usando somente um exemplo extremo, já que ambos os países possuem armas nucleares, os Estados Unidos dispõem de 5.428 ogivas nucleares, segundo cálculos da Federação dos Cientistas Norte-Americanos. Já o arsenal atômico chinês é estimado em 350 bombas. Isso por si só já é assustador, mas vamos olhar para mais um exemplo. A única maneira da China atacar o território americano seria por meio aí do lançamento de mísseis balísticos. E mesmo assim, diante do nível de defesa antimísseis dos Estados Unidos e a distância entre os dois países, a chance de sucesso de uma ofensiva seria extremamente baixa. Por outro lado, os Estados Unidos mantêm bases militares em vários países próximos à China, como Japão, Coreia do Sul, Filipinas e Tailândia, sem contar com suas bases de navios de guerras espalhados pelos oceanos Pacífico e Índico. Ok, Daza, você falou sobre a China, a Apple, mas qual que é a relação de Taiwan entre os dois? Como falei, os principais fornecedores importantes da Apple têm sua base, galera, em Taiwan, como a Foxconn, a Pegatron e a Wistron. A ilha também se tornou um centro global para os chips semicondutores, usados na maioria dos dispositivos eletrônicos. E mesmo a política do zero prejudique a fabricação da Apple, ela é uma medida temporária de curto prazo, ou espero que seja. Eu também. Por outro lado, uma grande escalada em Taiwan seria um sinal muito importante para determinar o futuro da China como um centro de manufatura. Qualquer interrupção na cadeia de suprimentos de Taiwan, devido a um futuro confronto militar, teria um enorme impacto nas operações não só da Apple, mas no mundo todo. É muito difícil, mas não é impossível que esse confronto ocorra. A pergunta que fica é: como é que a Apple pode diminuir sua dependência da China? Não sei. Caso você não se lembre, eu falei sobre a pesquisa da Bloomberg Intelligence, na qual diz que para a Apple migrar cerca de 10% da sua produção da China, levaria aí 8 anos. Porém, a Apple já começou a mexer seus pauzinhos. Recentemente, galera, a empresa anunciou que parte das suas unidades do novo iPhone, o iPhone 14, seria produzido na Índia, o que já é um baita passo. É verdade. Desde 2017, a Apple já produz alguns dos seus iPhones lá, porém eram versões mais antigas do smartphone. Os lançamentos sempre foram produzidos na China. Essa mudança de estratégia marca uma nova postura por parte da empresa. Junto com isso, um estudo aí do JP Morgan diz que há uma expectativa de que a Apple mova cerca de 25% de toda a sua linha de produção de iPhones para a Índia até 2025. Os analistas também concluíram que a maçã pode levar 25% da produção de outras linhas de produtos para a Índia também. Outro movimento da Apple, mais indireto, é que seus fornecedores têm investido em criar infraestrutura em outros países, como eu já falei aqui nesse vídeo. Exemplo esse, a Pegatron, que a mando da Apple, está investindo em uma fábrica no Vietnã, para começar a diversificar a sua produção, além do fluxo China-Taiwan. E aí, primo, esse assunto foi bem complexo, né? Você achou que ia ser mais suave. Mas na sua opinião, você acha que vai ter uma guerra ou não? Quero que você deixe aqui nos comentários o que você espera nesse momento e onde você vai investir caso aconteça alguma coisa. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, galera, se inscrever no canal se você não é inscrito, é muito importante, e ativa o sininho para você não perder todos os vídeos semanais com alto conteúdo e também as lives, onde eu trago aí notícias da semana, hein? Também não se esqueça de ver esses vídeos, que eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Valeu, galera, até o próximo vídeo e bora rodar!